Muito bem, vamos para a nossa aula de número 8 e 9 de Geografia para a segunda série do ensino médio. Aula sobre as teorias demográficas. Nas aulas anteriores, nós já tivemos estudos sobre desigualdade, já começamos a falar sobre demografia, e agora as teorias que foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo sobre a demografia. Vamos ver, né, a evolução dessas teorias agora. Segundo a teoria malthusiana, a população cresce em progressão geométrica, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16. Qual que é que a gente percebe aqui? Ela está crescendo, dobrando a cada passo, né? Vai de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, 8 para 16 e por aí por diante. Assim é um crescimento geométrico. Num gráfico, por exemplo, esse crescimento seria assim, o crescimento geométrico seria quase que na vertical. Então, né, usando esse termo, né, o que a gente vai falar, né, hoje o gráfico, por exemplo, da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, ele está crescendo praticamente numa escala geométrica, né, comparando com a progressão de outros países, hoje e até da América. Hoje o Brasil é o epicentro da pandemia, onde há o maior número de mortes por dia. Enquanto a produção de alimento cresce lentamente numa progressão aritmética. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a progressão aritmética vai na sequência. Geométrica vai dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64, 120, 128. E por aí vai. Então, e na aula anterior, a gente estava até falando sobre isso, né? Para a gente poder administrar a sociedade, poder conduzir a sociedade, a gente precisa ter estudos demográficos para a gente saber o quanto que a gente precisa plantar de alimento, o quanto que a gente precisa produzir. E aí, entender isso é fundamental para, né, garantir a produção de alimento para as gerações futuras. Lógico que vai de encontro, né, a produção de alimento com as questões ambientais, né? Se a população crescer muito e a gente não ter que desmatar muito para produzir alimento para toda essa gente, nós podemos destruir a fauna e também sofrer com falta de alimento por causa dessa destruição da fauna. Um exemplo que eu dei ontem: se você destrói a Amazônia para plantar, você causa um problema muito maior. Por quê? O solo da Amazônia não é um solo fértil, é um solo pobre. Ele se alimenta da própria floresta. E aí, se você tira ali a floresta e planta, vai dar 1 ano, vai dar 2 anos, vai dar 3 anos, alguns anos, e depois esse solo vai empobrecer, né? E a tendência é que se transforme em um deserto, né? E aí, todas essas chuvas que vêm para cá, para a região do Mato Grosso, do Cerrado, né, que alimenta nossas lavouras aqui no Cerrado, essas chuvas, elas oriundam da Amazônia. Se você destrói a Amazônia, né, a Amazônia, quer dizer, as chuvas aqui acabam, cessam, né? Então, o problema não é só lá, o problema acaba sendo geral, né? Então, é um problema muito sério, né? A gente entender como que nós vamos produzir alimento para tanta gente no futuro. Na aula anterior, nós vimos que a população mundial vai chegar, daqui a 50 anos, a 9 bilhões de habitantes. 9 bilhões de habitantes é muita gente. Peraí, como que cresceu tanto assim? E essa projeção se tornou geométrica desse jeito a partir do século XX. A partir do século XX que aconteceu essa escalada, né? Porque houve o avanço aí das novas tecnologias na área da saúde e avanço também na
no saneamento básico, né, que diminuiu o número de mortes. Por que antes a população não crescia tão aceleradamente? Por quê? Nascia muita gente, mas morria muita gente também, o que não acontece hoje. Assim, em um período de 200 anos, a população mundial cresceria 28 vezes mais do que o crescimento da produção de alimento. A teoria neo-malthusiana destaca a necessidade de conter o crescimento populacional a fim de evitar o esgotamento dos recursos naturais do planeta. Vocês vão entender que essa teoria neo-malthusiana ela não é muito correta, por quê? Como que você vai conter a população mundial? A população mundial ela está crescendo, mas ela não está crescendo pela quantidade de nascimento só. Né? Na verdade, esse crescimento está vindo porque as pessoas, graças a Deus, e graças à revolução, né, da sabedoria humana, elas não estão morrendo. Né? Antes, você tinha uma grande taxa de natalidade, com uma grande taxa de mortalidade, que fazia com que essa população estabilizasse. Né? Hoje você tem uma taxa de natalidade, né, até pequena. Em muitos países a população cresce numa escala bastante pequena, né? Hoje em dia, né, pelas questões do mundo atual, pela mulher no mercado do trabalho, pelas dificuldades, pelo custo de vida, as pessoas têm tido menos filhos. Lógico, aquelas pessoas que têm menos acesso à informação, elas acabam tendo mais filhos. E esse é um grande problema, né? As pessoas pobres, elas estão se multiplicando, né? Enquanto as ricas estão tendo menos filhos. E aí, a gente vai tendo essa riqueza cada vez mais concentrada, né? Porque esses pobres que vão se multiplicando, eles não vão adquirindo, né, os bens sociais. Então, o que teria que ser feito, né? A pessoa não tem, né? Essa analogia eu sempre faço. A pessoa não tem muitos filhos porque ela quer, e ela não é pobre porque ela tem muitos filhos. Ela tem muitos filhos porque ela é pobre. Então, não é só falar assim, as pessoas têm que parar de ter filho. Não, você tem que transformar a vida daquela pessoa, né, para que ela, né, pela transformação que aconteceu na vida dela, ela tenha a capacidade de gerir a sua vida, tenha a capacidade de fazer o que a gente chama de planejamento familiar. Então, a teoria neo-malthusiana, ela só diz que nós temos que diminuir, frear o crescimento da população para evitar o esgotamento dos recursos naturais e só, né? Então, e essa teoria acredita que, né, as pessoas, a grande natalidade que faz com que as pessoas fiquem pobres, não o contrário, como eu falei para vocês, que vai estar sendo apresentado aí na teoria reformista. Em oposição às ideias neo-malthusianas, surgiu outra importante teoria denominada de reformista, como eu já vinha salientando para vocês. Segundo ela, o problema seria a miséria que afeta as populações mais pobres, contribuindo decisivamente nos elevados índices de natalidade. Gravem isso, lembre disso. A pessoa não é pobre porque ela tem muitos filhos. Ela tem muitos filhos porque ela é pobre. É a miséria que leva ela a isso. É a miséria que leva à desinformação. É a miséria que leva à ignorância, né? É a miséria que leva ao analfabetismo, né? Que faz com que essas pessoas não tenham a capacidade de fazer esse planejamento familiar. E aí eu sempre digo, né? Se coloque no lugar dessas pessoas. Às vezes a gente pensa assim, nossa, sem vergonhice, né? Hoje tem métodos anticonceptivos, tem camisinha, tem... Se coloque na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa
analfabeta é uma pessoa ou semi-analfabeta ou analfabeta funcional que não entende nada disso que você entende. Por isso ela não faz o planejamento familiar. Por isso ela não consegue, né, fazer, né, uso, por exemplo, do anticoncepcional. Tem pessoas que não vão no médico há muito tempo, né, e não entende nada disso, né. Então, quando a gente pensa com a nossa cabeça, né, mas não entende, né, a mentalidade dessa pessoa que está lá do outro lado. Nos dias atuais, a proporção da população dos países do Sul, no total da população mundial, ultrapassa a casa dos 80%, né? E, ao que tudo indica, caso não haja uma alteração nas tendências demográficas atuais, nas projeções atuais, essa proporção no futuro representará uma parcela ainda maior no total da população mundial. Então, e qual é a característica entre população norte e sul? O norte é rico e os países do sul são pobres, exceto a Nova Zelândia e a Austrália do sul, né? E as nações ricas estão no norte, a Europa, o Canadá, os Estados Unidos. E a tendência é o envelhecimento dessa população dos países ricos. Como assim envelhecimento? A gente já falou isso, né? Quando a população envelhece, quando o grupo das pessoas jovens diminui lá na pirâmide etária e o grupo das pessoas idosas aumenta, né? Ou seja, as pessoas vão tendo maior expectativa de vida, vão vivendo mais. E aí, quando você olha para a população, você vai ver aí uma porcentagem de uma população idosa maior, o que carece de muito, de mais, vamos dizer assim, atenção do público, né, dos órgãos públicos, né, porque o idoso adoece mais, né, tanto é que se você for ver um plano de saúde para o idoso, é mais do que a aposentadoria dele, né, o idoso pobre nem sonha em ter, né, um plano de saúde, né, você tem aí a problema nas aposentadorias, né, se você tem uma sociedade. Então, essas sociedades ricas estão convivendo com esse problema ou estão pensando em como que vão conviver com esse problema no futuro, porque a tendência é que aumente ainda mais a população idosa em relação à população jovem. Enquanto isso, nos países pobres, continua essa tendência aí de uma população jovem mais larga e população idosa mais curta, porque as pessoas não têm expectativa de vida, não têm essa tamanha expectativa de vida. O Brasil, como nós já estudamos, está numa transição demográfica, está naquela fatia perfeita, né? Onde continua tendo uma população adulta, né, dentro da PEA, né, que é a população economicamente ativa, muito grande, né, não tem tantos idosos como os países da Europa, e é uma população jovem diminuindo. Né? Então, o Brasil está na transição demográfica, que é uma situação muito boa. Olha só aqui, nós temos esse gráfico que vai mostrar países desenvolvidos, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos e desenvolvidos. População em bilhões. Então, você vê que os países subdesenvolvidos, olha só, vai chegar lá em 2050, né, a 9 bilhões, né? E a população dos países desenvolvidos vai ficar aqui em quase 1 bilhão, né? Então, quer dizer, essa projeção é bastante forte, porque praticamente a população dos países desenvolvidos vai diminuir e a maior parte dos marcadores da população será dos países subdesenvolvidos. Quase 90% da população será de países pobres.
Isso é uma projeção. Se o fenômeno que está acontecendo hoje, né, as tendências demográficas hoje, permanecerem até 2050. Lógico que pode chegar lá em 2050 e não acontecer isso se, né, as tendências demográficas modificarem. O controle de natalidade foi radicalmente implantado na China, com a política do filho único. A adoção dessa política contribuiu para a diminuição da taxa de crescimento vegetativo, mas também provocou uma série de distorção na estrutura etária, envelhecimento precoce da sua população e de gênero, elevação da participação da população do gênero masculino no total da população. Então, a China é uma ditadura, então na China eles fazem o controle ali na lei mesmo, né? Através do controle da natalidade, não é orientando as pessoas, não, é na lei, né? E por ser uma ditadura, né, o caso da China, eles controlaram, por exemplo, o coronavírus muito rápido, por ser uma ditadura, né? Aí as pessoas obedecem, pronto, né? E né, esses são os problemas aí das democracias, né? Você tem que fazer as pessoas fazer as coisas certas, né, muito mais pelo convencimento, né, e as pessoas não estão preparadas para isso. Então, lá na China eles adotaram aí a política do filho único, que freia, né, esse crescimento imenso da população, que já tem uma população imensa, porém, né, cria dois problemas, que é esse de você acabar tendo uma população jovem diminuída e uma população adulta muito grande. E todos aqueles problemas que eu falei, que as nações ricas europeias vão sofrendo, né, a China acaba tendo sofrendo, e de gênero. Né, mas por que esse problema de gênero, né, masculino? O slide não está explicando, ele só está deixando a entender alguma coisa. Será que nasce só homem? Será que a maioria dos filhos, por acaso, é homem na China, sexo masculino? Né? Questão, não. Acaba prevalecendo o sexo masculino, por quê? Na China, culturalmente, o filho, por exemplo, a mulher, quando ela se casa, ela passa a pertencer à família do marido. Então, o que acontece? Os casais chineses, eles, quando tem uma menina, eles ficam preocupados com a sua vida futura, né? Quem vai cuidar deles na velhice? Então, eles acabam tendo a opção por filhos do sexo masculino. Ou seja, quando descobre que é do feminino, acontece o aborto, né? Para poder, né? Porque se pode ter um filho só, se tem uma menina, né? E aí como vai ficar? Então, aí eles acabam tendo a opção pelo sexo masculino. Isso gera um problema muito grande, porque milhares de chineses aí vão ficar, né? Estão fadados a serem homens solteiros, já que vai haver uma discrepância de homens em relação ao de mulheres, né? Hoje, no mundo globalizado, né, já é uma tendência da globalização, eles podem até buscar namorada fora da China através aí das redes sociais, né? Muitos vão precisar fazer isso, porque, né, é uma questão matemática. Tem X mulher, Y homem, não dá de fechar a conta. Então, essa aula por hoje é só. Espero que tenham compreendido as teorias, a malthusiana, que diz que o crescimento é numa escala geométrica da população e a produção de alimentos numa escala aritmética, né? E a malthusiana, neomalthusiana, que prega aí um controle de natalidade, achando que a pobreza é gerada pelos filhos que vão nascendo, e a teoria reformista, né, que vai de encontro a essa neomalthusiana, dizendo não é o número de filhos que faz a pessoa ser pobre, mas sim a pobreza, a miséria que faz as pessoas
terem muitos filhos, né? Então é isso, né? Espero que tenham gostado. Até a nossa aula de história. Obrigado, tchau. Daqui a pouco. Cuide-se bem. Abraço.